Fala galerinha do sexto, vamos continuar a nossa correção. Então, na parte um de fonema e letra, nós fizemos a primeira atividade lá, e aqui tem um pouquinho da explicação para vocês tentarem entender um pouquinho sobre o que é fonema e o que é letra. Fonema tem a ver com o som e letra a ver com a grafia, certo? Grafia é o que a gente escreve, o que nós desenhamos, o desenho da letra. Então aqui ele fragmentou as palavras vaca atolada e faca atolada e nós podemos perceber uma semelhança na construção das palavras, né? Por exemplo, vaca e faca, a gente só troca duas letras, né? Troca o V pelo F, dois sons, então, e atolada e amolada, mesma coisa, troca-se o T pelo M, ok? Então, fonema tem a ver com unidade mínima de som e letra tem a ver com a grafia. Aqui embaixo, onde eu estou passando o cursor para vocês, nós vamos entender. Lembra que no vídeo anterior eu disse que às vezes a palavra ela tem uma quantidade maiores de letras e uma quantidade menores de som, ou seja, às vezes tem duas letras que vão formar um único som ou uma letra que vão formar dois sons e assim por diante. Por exemplo, a palavra hoje, ela possui quatro letras, porém ela tem apenas três sons, porque o H não possui som, é uma letra silenciosa. Então, nós temos hoje. São três sons, o O, o J e o E, certo? Porém, é uma palavra com quatro letras. Mesma coisa a palavra barro. Nós temos quatro sons e cinco letras. O som dos dois R's é um único som. A palavra táxi, táxi, quatro letras e cinco sons, porque o X representa dois sons. Exame, azar. Aqui, ó, são letras diferentes com o mesmo som. E aqui, caixa e exercício são letras iguais com sons diferentes. Então, essa distinção entre fonema e letra, ela fica bem clara a partir do momento que a gente entende fonema como som e letra como a grafia, a representação gráfica daquele som. E, e uma mesma letra ela pode ter vários tipos de som, que é, por exemplo, aqui o caso do X. O X ele vai ter mais de um som, ok? Então vamos lá, pessoal. A atividade 5 aqui, ó. Leia esse trecho de notícia publicada em um site que divulga a cidade de Manaus. Fachada do Paço da Liberdade, prédio histórico de Manaus. Pessoal, paço quer dizer que é o palácio, quer dizer palácio. O Passo a Passo, projeto de ocupação cultural do Centro Histórico de Manaus, surgiu a partir da iniciativa de dar ressignificação a essa região da cidade, atraindo a população, comerciantes, organizações e turistas por meio de um festival de artes integradas em todas as suas formas de expressão. O surgimento de novos eventos, inclusive da iniciativa privada, novos estabelecimentos comerciais e o aumento do número de visitantes do Paço da Liberdade, futuro museu da cidade, são frutos que refletem os primeiros resultados dessa política. Reaberto em 2013, após adequações para visitação pública, o Paço da Liberdade, prédio histórico de 1872, recebeu 80 mil visitantes nos últimos 4 anos. Os picos de visitação ao local, que abriga exposições permanentes e temporárias, como o conjunto de quadros doados à Prefeitura de Manaus pelo poeta Tiago de Melo, aconteceram durante a realização do Passo a Passo, quando o centro histórico respira cultura e arte e quando as famílias manauaras efetivamente desfrutam da história do centro da cidade. Pessoal, primeira coisa, o que é o projeto Passo a Passo? Vamos lá, número 5. O que é o projeto Passo a Passo? É um projeto que promove um festival de artes e cultura no centro histórico de Manaus. Que promove um festival
de Manaus. Aqui é a letra A. Letra B. O que o leitor, vamos lá, o que o leitor infere sobre a antiga situação do Centro Histórico de Manaus ao saber que a implantação do projeto buscou dar ressignificação a essa região? Gente, o que nós podemos entender? Que aquela região era uma região que não tinha utilidade, era uma região inutilizada. Letra C, vamos lá para a letra C. Analise o nome do projeto. Qual o sentido da palavra passo nesse contexto? Vamos colocar aqui para vocês verem, ó, significado da palavra passo. Paço significa palácio, habitação luxuosa, feita para a realeza, imperadores ou bispos, pessoas que vivem no palácio. Vamos olhar aqui, cadê? Opa. Ó, é como fachada do Paço da Liberdade, como se fosse o Palácio da Liberdade. Então, a ideia, a significação nesse caso aí é de referência ao Paço da Liberdade, que é o museu. Letra D. Letra D. O nome passo a passo remete a uma expressão muito usada pelos falantes de língua portuguesa. Qual é a expressão e qual é o seu sentido? Gente, passo a passo, aqui no caso o passo é de palácio, mas a expressão que eles estão tá se referindo é a expressão passo a passo, que significa algo progressivo, né? Algo que vai ter continuidade, progressividade. Progressividade, que anda aos poucos. Podemos dizer assim, pouco a pouco, né? Letra E. Letra E. Essa expressão pode ser associada com coerência àquilo que se propõe o projeto? Sim, porque o projeto aos poucos vai trazer a população para aquele espaço. F. Além do sentido das palavras, o que mais justifica a construção do nome do projeto? É o jogo de palavras, né, que é mostrado aqui, evidenciado aqui, ó, o jogo de palavras, passo a passo, de palavras. Sons parecidos. Parecidos, escrita diferente. E significado diferente.
E letra G, ao dizer, quando o centro histórico respira cultura e arte, o produtor não está apenas relatando o que acontece. O que mais ele está dizendo? Que naquele momento ali, vamos voltar lá no texto para vocês poderem entender, aqui no finalzinho, ó, reaberto, ele fala aqui, ó, picos de visitação ao local que abriga exposições permanentes e temporárias, como o conjunto de quadros doados à Prefeitura de Manaus pelo poeta Tiago de Mello, aconteceram durante a realização do Passo a Passo, quando o Centro de Cultura respira o Centro Histórico respira cultura e arte, quando as famílias manauaras efetivamente desfrutam da história do centro da cidade. Está falando que o projeto é algo positivo e que as pessoas podem usufruir de cultura e arte naquele momento. Naquele espaço. Pessoal, então aqui é a parte 2 da nossa correção, ok? Já já nós vamos começar a parte 3.